Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho, e vamos para a aula de História. Pegue seu livrinho de História pra gente, poder dar início à nossa aula. Vamos lá? Já pegaram o livro? Bom, no livro de História, a gente vem estudando sobre o nosso país. Alguém sabe qual é o nosso país? Pensei que vocês tinham esquecido. Isso mesmo, é o nosso Brasil. A gente estudou sobre o descobrimento do Brasil. Quem foi que descobriu o Brasil? Quem foi que já habitava aqui? Que eram os índios. Isso mesmo. E aí a gente veio tratando alguns assuntos, conhecendo como foi dando o surgimento do Brasil que a gente mora hoje. Falamos sobre o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, que era dividido por uma linha, lembra? Que uma parte era dominada pela Espanha e uma parte dominada por Portugal. Ao oeste das ilhas de Cabo Verde eram dominadas por Portugal. E na página 37, que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre as capitanias hereditárias. Já ouviram falar? Bom, o que foi as capitanias hereditárias? A parte onde Portugal tomava de conta era da seguinte forma. Era um território muito extenso, onde o domínio português não conseguia mais controlar. Ele tinha um custo muito alto financeiro para poder conseguir controlar aquele território longe das piratarias de outros lugares, que eram quais? Vocês lembram? Era a França, era alguns países da Europa, certo? Então, ele não conseguia mais controlar tanta pirataria, tanta invasão naquele território deles. E o que foi que ele fez? Na página 37, diz assim: devido à pirataria de outras nações europeias, o rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil. Então, ele precisava o quê? Ocupar aquelas terras para que outros países não viessem e tomassem domínio daquela terra, certo? Mas isso lhe custava muito caro. Portugal não tinha recursos. Então, o que foi que ele fez? Criou-se um sistema de colonização que não o obrigasse a gastar muito dinheiro. Então, o Portugal visava o quê? O lucro, né, gente? Então, ele visava que gastava muito com aquele território descoberto e ele não queria mais gastar tanto. Ele criou um sistema de colonização, onde ele iria dividir, essa área para fazer essa colonização, onde não o obrigasse a gastar muito e obtivesse lucro, certo? Dom João III, em 1534, decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Dividiu o Brasil em 15 lotes, doando a 12 donatários escolhidos entre pessoas importantes. Doando, lembra das aspas? É um doando que não era doado, ainda pertencia a Portugal. Ou seja, esses donatários iriam só o quê? Comandar ali aqueles territórios, tá certo? Pessoas importantes como militares, fidalgos e funcionários da administração da colônia, que se encarregariam de garantir posse das terras e explorá-las, pagando a Portugal parte do lucro obtido. Lembra que eu falei, lucro para Portugal. Então, Portugal usou de artimanha, dividir em 15 lotes, doar a 12 donatários e doar, as terras pertenciam a Portugal, aquele pessoal iria colonizar, explorar, usufruir daquela terra, mas ela tinha que pagar a Portugal os lucros obtidos por aquela terra. Então, vamos lá. No mapinha, a gente vai ter a seguinte forma: a linha do Tratado de Tordesilhas e as 15 capitanias, que seriam Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, São Amaro e São Vicente e Santana. Aí a gente vai ter
cada um que dominava essa terra, ou seja, essas capitanias. Então, no Maranhão, a gente ia ter o Maranhão dividido em duas partes. Uma parte, quem dominava era João Barros e Ares de Cunha. A segunda parte, Fernando Álvares de Andrade, o Ceará. Antônio Cardoso de Barros, o Rio Grande do Norte. João de Barros e Ares da Cunha. Vejam que o Maranhão, a primeira parte do Maranhão e o Rio Grande do Norte eram as mesmas pessoas. Então, eles dominavam duas capitanias. Vamos lá. Itamaracá, Peros Lopes de Souza. Pernambuco, Duarte Coelho. Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho. Ilhéus, Jorge de Figueiredo Correia. Porto Seguro, Perô de Campos Tourinho. Então, Perô de Campos Tourinho dominavam duas também. Então, ele dominava Itamaracá, que se encontra em Recife hoje, e Porto Seguro. Essas duas capitanias, quem tomava conta era Perô de Campos Tourinho. Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. São Tomé era Perô de Góis. São Vicente, Martim Afonso de Souza. São Amaro, Perô Lopes de Souza. Então, Perô Lopes de Souza tomava conta de de três. Então, ele tomava conta de São Amaro, Ilhéus e Itamaracá. Vão observando comigo aí o mapinha, tá certo? São Vicente, Martim Afonso de Souza. Em Santana, Perô Lopes de Souza. Então, eles vinham tomando conta desses territórios, produzindo para dar lucro a Portugal, para Portugal obter parte desses lucros. Ou seja, são muitas pessoas, são 12 donatários que foram tomando conta ali, tentando explorar, produzir e dar lucro a Portugal. Então, a gente vai ter mais de um que tomava conta de mais de uma terra, por isso, só 12, tá certo? Com a divisão das terras, o rei de Portugal transferia os gastos com a colonização para os nobres, que exploravam a terra com recursos próprios. Então, é aquela história que eu estava falando. Portugal não deu essas terras, não doou essas terras. Portugal fez o quê? Gerou uma articulação onde ele dizia que dava, mas que quem cuidasse daquela terra, daquele domínio da capitania, tinha que dar lucro para onde? Para Portugal, tá certo? Observem essas pessoas que tomavam de conta, porque a gente vai estudar sobre elas também, tá certo? Mas, por enquanto, a gente vai estudar somente a questão das capitanias mesmo. Na página 38 diz assim: os 15 lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias, porque tinham caráter vitalício, ou seja, podiam passar do pai para o filho mais velho como herança. Então, aqueles territórios era passado de pai para filho como herança. Eu sou o donatário do Rio Grande do Norte. Então, quando eu precisar me ausentar ou morrer, meu filho que vai tomar conta. Então, isso que seriam chamadas de terras com caráter vitalício. Podia passar de pai para filho. Porém, o sistema das capitanias hereditárias não deu bom resultado. Dá para pensar, né? Aí, imaginar que não deu bons resultados. Muitos donatários não se interessavam pelas terras que receberam e outros não tinham recursos suficientes para colonizar as suas capitanias. Então, não tinham recurso para fazer tudo aquilo, como também Portugal não tinha, e tudo ficava mais complicado, por isso não deu muito certo. Prestem atenção. Sofriam ataques dos indígenas e dos franceses. Compreenderam? Então,
como eles não tinham recurso, eles não conseguiam controlar aqueles índios que moravam ali na região, nem a pirataria que vinha. Então, eles foram sofrendo ataques, roubos, furtos e diversas coisas, destruição por essas guerras pequenas, conforme ele não conseguia dominar aquele território. São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar e à criação de gado. Então, uma das que prosperaram foi São Vicente. Pernambuco desenvolveu-se em razão do cultivo da cana-de-açúcar. Então, a gente teve São Vicente e Pernambuco. Boas condições do seu desenvolvimento, certo? As outras capitanias, entretanto, sofreram por não possuir solo fértil. Mais do que duas prosperaram com o isolamento da relação com a coroa. Devido às condições precárias do meio de transporte da época, essas capitanias ficaram largadas à própria sorte. Para ter uma ideia, a viagem da Bahia a Lisboa durava em média 2 meses, tempo longo demais para solicitar qualquer ajuda. Então, como demorava muito tempo para essa viagem até lá, em Lisboa, para pedir recurso lá ao rei, demorava em torno de 2 meses. Então, 2 meses eles sofriam muitos ataques e não conseguiam pedir ajuda. Imagina, 2 meses para ir, 2 meses para voltar. 4 meses. Quando chegaram aqui, já estava tudo, destruído. Apesar dessas dificuldades, as capitanias lançaram a base da colonização, pela formação de primeiros núcleos de povoamento. Então, ou seja, mesmo com tudo isso, eles conseguiram criar pequenos povoados, pequenas colonizações, alguns portugueses que chegaram, que vieram para morar aqui no Brasil, alguns índios que se converteram, que começaram a morar, se tornar escravos daquelas pessoas que estavam aqui para morar, tá certo? Apesar dessas dificuldades, tiveram os primeiros núcleos de povoamento, como que São Vicente, em 1532, Olinda, em 1537 e Santos, em 1545. Além de preservar a posse das terras nas mãos de Portugal e apontar possibilidades de exploração econômica, especialmente da cana-de-açúcar. Então, essa capitania hereditária, como a gente já foi dita, foi criada por Portugal para dominar aqueles territórios, dividir, para mandar várias pessoas mandar, mas quem mandava mesmo era o rei de Portugal, tá certo? Então, para que viesse dar muito lucro a Portugal. Porém, como a gente viu, não deu muito certo. Apenas algumas capitanias que geraram lucro, como São Vicente e Pernambuco, tá certo? Então, lá no nosso quadrinho, a gente vai ver quem eram eles, as pessoas que tomavam conta daquele território, tá certo? Então, na atividade, na página 38 mesmo, diz assim: número 1. Ligue cada donatário à sua capitania. Então, você vai ver a capitania e vai ver quem era o donatário e vai fazer essa ligação, tá certo? Número 2. Quem Dom João III escolheu para doar as terras? Pinte o retângulo com as respostas corretas. Quem foi que ele escolheu? Os escravos? Os homens brancos e pobres? Militares, fidalgos, alfaiates? A administração da colônia? Qual desses? Você vai pintar, tá certo? Vamos responder o número 3, 4 e 5 da 39. Só 3, 4 e 5, tá certo? 2 partezinhas somente. Então, em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício? Que a Camila explicou. Vamos lá lembrar? Escrever significava o quê, gente? O caráter vitalício. Use as palavras do quadro abaixo para completar o texto seguinte. 15, caráter vitalício, hereditário e capitanias hereditárias. Vocês vão lendo as frases e completando com as palavras corretas, tá bom, meus amores? Número 5. Organize as letras e descubra o nome das 2 capitanias que prosperaram.
Falei ainda agora. Qual foram elas duas? Desembaralhem as letrinhas e escrevam, tá certo? Qualquer dúvida, podem chamar a tia Camila lá no grupo. Tia Camila tira sua dúvida, tá certo, meus amores? Um grande beijo e até a próxima aula.